Teria que haver uma discussão pública, né? Qual é a legitimidade dessa dívida? Por que que o país inteiro está trabalhando para pagar uma fortuna desse tamanho para os bancos? Assim, tô dizendo, gente, por exemplo, tá? Quando o país está em déficit fiscal, quem está pagando a dívida é o próprio sistema da dívida. Porque se o país está em déficit fiscal, sabe o que significa? Significa que o país está gastando mais do que está arrecadando. De onde é que está vindo esse a mais aí? Do sistema da dívida. Por isso que eu digo, a galera tem que lembrar que o sistema da dívida, ele gera despesas, mas ele gera receitas. Tá? Isso é fundamental. Agora, onde é que está o X da questão? Onde é que está o que realmente nos interessa enquanto pauta de luta da classe trabalhadora no capitalismo? Né? Que não é uma pauta revolucionária, mas é uma pauta para a melhoria das condições das relações de trabalho para a classe trabalhadora no capitalismo e a gente deve lutar por esse tipo de coisa. A taxa de juros, aí sim. Quanto a gente aumenta a taxa básica de juros, além dela ser essa taxa a ser praticada pelos bancos no mercado interbancário de reservas, ela também precifica aí coisa de 60%, 50%, se eu não me engano, dos títulos do Tesouro. Então, cada ponto percentual a mais na taxa de juros representa um esforço maior fiscal do governo para carregar essa dívida. Então, se é impossível a gente eliminar esse sistema sem uma revolução, tá? Isso seria uma revolução socialista, então para mim isso não se faz com auditoria. O que é possível da gente fazer é lutar para uma redução na taxa básica de juros. Aí sim, isso nos interessa, porque isso dá poder de compra para a classe trabalhadora, isso facilita o crédito de toda a economia capitalista, o que normalmente faz com que haja investimento em produtividade, o que aumenta o nível de emprego da classe trabalhadora. Aumentando o nível de emprego da classe trabalhadora, a classe trabalhadora tem renda para gastar, a classe trabalhadora tendo renda para gastar movimenta mais economia, que por sua vez abre mais postos de trabalho e nesse ciclo virtuoso ainda acontece a elevação da média salarial da classe trabalhadora. Então é um ciclo positivo para padrões capitalistas de relações de produção. Então, reduzir a taxa básica de juros é uma pauta importante para a gente, mas é bem diferente defender a redução da taxa de juros do que defender o calote da dívida pública. Uma coisa era a gente defender calote da dívida pública, ou melhor, desculpe, deixa eu reformular aqui. Uma coisa era a gente defender calote da dívida externa, portanto, uma dívida em dólar. Outra coisa é a gente defender calote da dívida pública, que é uma dívida interna, portanto, em real. Toda a nossa dívida interna ela precisa ser liquidada em reais, cujo único banco central do mundo que emite é o Banco Central do Brasil. Então isso não é um problema per se, gente. Vocês entendem que isso não é um problema per se? Porque um país que emite a própria moeda é incapaz de não conseguir saldar qualquer dívida expressa nesta moeda que ele mesmo emite. Vocês entendem que isso é uma dedução absolutamente lógica. Então o problema jamais de um país é a dívida interna. Atitude correta, o problema camarada. sempre é a dívida externa. Só que para a constituição dessa dívida interna que nós temos, nós transformamos a nossa dívida externa em dívida interna. Ou seja, nós transformamos uma dívida ruim, uma dívida que nós tínhamos que pagar em dólar, que é uma moeda que nós não emitimos, para uma dívida não tão ruim. Ou, dentro das relações capitalistas de produção, a gente pode dizer que, inclusive, é uma dívida boa. Reparem no que eu disse. Para padrões das relações capitalistas de produção, é uma dívida boa. Por quê? Porque é uma dívida expressa em reais que nós somos incapazes de ficar sem, uma vez que nós temos uma capacidade ilimitada de emitir reais. O que não pode acontecer é essa emissão de reais utilizados para pagar nossa dívida interna ocasionar uma escassez de dólares que nós demandamos para que tenhamos relações comerciais com o estrangeiro. Que era o problema que nós tínhamos, por exemplo, na década de 80. Por que nós tínhamos uma inflação
tão acelerada na década de 80? Dentre outras coisas, por causa da nossa ausência de dólares. Por causa da nossa ausência de dólares. Então, nós emitíamos para comprar dólar, para que a gente mantivesse as nossas relações econômicas tipicamente capitalistas funcionando e não existisse paralisia. Atitude correta, ou seja, que camarada. a gente continuasse tendo acesso a insumos, que a gente continuasse tendo acesso a bens de capital, né? Máquinas, equipamentos para a indústria, para a agricultura, que necessitavam ser importados, e para isso a gente demanda dólares. Então, como a gente precisava comprar dólar e estava emitindo para comprar dólar, o preço do dólar subia. Por que hoje esse não é um problema? Bom, porque a gente tem 360 bilhões de dólares de reservas. Então não acontece esse tipo de pressão cambial como a que se tinha lá no final dos anos 80, início dos anos 90, até a implantação do Plano Real.